Boa tarde, pessoal. Só esperar todo mundo entrar para a gente dar início a esse momento de hoje. Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda, Juliana. Nós possamos entrar em unidade, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Eucaristia. A proposta é todas as quintas-feiras, nesse horário das 2 horas, a gente tratar de temas relacionados com a Eucaristia. E aí a gente montou um cronograma interessante para todos vocês, né? Para que vocês se aprofundem um pouco mais no conhecimento desse que é o maior sacramento da igreja. Boa tarde, Nelly, minha diaconisa, a esposa do meu diácono preferido, Roberto, Luzana. E vamos começar rezando, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai rezando, vai pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, vem sobre este momento, vem sobre mim. Que as minhas palavras, Espírito Santo, não sejam as minhas palavras, que tu sejas, Espírito Santo, o condutor desta tarde, o condutor deste momento. Que eu apenas empreste a minha voz a ti, Espírito Santo, mas que as palavras efetivamente sejam as tuas, que os pensamentos sejam os teus. Eu te peço também, Espírito Santo, que tu possa visitar agora cada um daquelas pessoas que estão assistindo este momento. Que tu possas fazer do coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, um território fértil, um solo fértil, onde será semeada a tua palavra, e que essa palavra possa frutificar. O objetivo do Espírito Santo é, eu sei que tu queres aumentar, que nós aumentemos o nosso amor pela Sagrada Eucaristia. Então que tu possas, Espírito Santo, abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente. Faz, Espírito Santo, que olhemos para o alto. Faz, Espírito Santo, que nós quebremos as correntes que nos aprisionam às coisas do mundo. Que nós possamos olhar para o alto, contemplar o eterno, e através da Sagrada Eucaristia que nós possamos alcançar a nossa salvação e a nossa santidade. Peçamos também a presença da Virgem Maria, da Imaculada Conceição, daquela que acreditou, aquela que escutou o anjo do Senhor e colocou em prática tudo o que ela já sabia, tudo que ela já tinha aprendido, aquela que se abriu à ação de Deus na vida dela sem colocar nenhuma barreira. Vem, Nossa Senhora, para o meio de nós. Vem, Nossa Senhora, e também abre o nosso coração. Traz docilidade ao nosso coração, Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós também possamos pedir a presença dos nossos santos anjos da guarda, que sempre estão ao nosso lado, que nós possamos rezar um santo anjo por eles, nós que muitas vezes nos esquecemos dos nossos anjos da guarda, que estão todos os momentos ao nosso lado, nos defendendo, zelando por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E vamos também invocar a Santíssima Trindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, o som tá ok, a imagem tá ok. Eu estava aqui de olho fechado, não vi se tem alguma mensagem aí de algum erro, mas vocês vão me dizendo aí se tá tudo ok. Antes, boa tarde novamente a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento aqui, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre Eucaristia. E antes de começar, eu queria já agora, no início, fazer um convite a vocês. Vocês que já devem ter acompanhado aí nas redes sociais, né? No nosso Instagram, o nosso Santo Rosário hoje às 5 horas da tarde, ele terá uma intenção bastante especial. Vocês estão sabendo que o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação onde está se discutindo a possibilidade de descriminalização do aborto naqueles casos das mulheres que durante a gravidez elas contraírem o Zika vírus. Nós como católicos, nós como cristãos, nós não podemos permitir essa cultura de morte, a disseminação dessa cultura de morte no meio de nós. Então o nosso Santo Rosário hoje será todo voltado para nós clamarmos a intercessão, a poderosa intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus, para que essa exceção não seja aprovada, porque a intenção, na verdade, é de exceção e exceção a gente chegar num tempo onde o aborto seja totalmente liberado em todos os casos. Então eu convido vocês, logo mais às 17 horas, a estarem unidos conosco na recitação do Santo Rosário, clamando a intervenção de Deus junto aos julgadores, para que não seja aprovada mais essa possibilidade de aborto, tá bom? Então eu conto com vocês. Como eu falei no início, todas as quintas-feiras agora, durante esse período de pandemia, onde nós estamos produzindo esses conteúdos nas redes sociais, para que todos nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, de momentos de espiritualidade, de momentos da misericórdia, das santas missas. Então todas as quintas-feiras, nessa horário, às 2 horas da tarde, nós teremos sempre temas voltados à Eucaristia. Vocês sabem que a quinta-feira é o dia que a igreja dedica à adoração, dedica à Eucaristia, e nós montamos uma gradezinha de assuntos relacionados entre si, e o objetivo é fazer com que cresça em nós esse amor, essa devoção à Sagrada Eucaristia. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje são as prefigurações da Eucaristia no Antigo Testamento. Por que a gente vai começar no Antigo Testamento? Por uma questão até lógica, a gente quer mostrar a vocês como a Eucaristia ela já estava prefigurada em alguns fatos ocorridos na história do povo de Deus e que são descritos no Antigo Testamento. Mas, antes de mais nada, o que é prefiguração? Se a gente vai falar das prefigurações da Eucaristia, a gente precisa dar o sentido dessa palavra. O que é prefiguração? Na verdade, as prefigurações, elas colocavam o povo de Deus, o povo da Antiga Aliança, numa atitude de espera de um futuro que ainda não havia chegado. E esses fatos que prefiguram muitas coisas do Novo Testamento, esses fatos eles encontravam luz e encontravam dignidade a partir desse futuro. Então, quando a gente fala em prefiguração, quando a gente fala que o Antigo Testamento ele prefigura o Novo Testamento, a gente quer dizer justamente isso daí, que é uma atitude de espera, que essas prefigurações colocavam o povo de Deus numa atitude de espera para aquilo que ainda viria. E é uma dinâmica na relação de Deus com o seu povo e também na relação do povo com o nosso Deus, né? Então todos os fatos, assim, e prefigurações, elas acontecem, há diversas espécies de prefigurações de fatos ou de pessoas que
que existiram e ocorreram, né, que são descritos no Novo Testamento e que ocorreram no Antigo Testamento. Então há prefigurações de Nossa Senhora, há prefigurações de Jesus, ou para vocês terem ideia, Jesus é chamado do novo Moisés, Jesus é chamado do novo Adão, há prefigurações de Nossa Senhora como a filha de Sião, há prefigurações da igreja também como a filha de Sião, há prefigurações de São José. Então, assim como há prefigurações da Santa Missa, há prefigurações da Eucaristia. Então a gente escolheu aqui 4 prefigurações, 4 fatos que prefiguram, 4 fatos que prefiguram a Eucaristia no Antigo Testamento. E todos esses fatos que prefiguram a Eucaristia, eles se caracterizam, como eu já disse a vocês, como uma etapa na história de Deus com o seu povo, ou na história do povo com Deus, mas que paulatinamente ia cedendo passo, né, até chegar à novidade. Tudo se trata da pedagogia de Deus. Com as prefigurações, Deus ia abrindo o coração e abrindo a mente do povo da antiga aliança para as novidades que ocorreriam mais à frente. E assim também foi com a Eucaristia. Então, qual é a primeira prefiguração da Eucaristia que eu queria trazer para vocês aqui hoje? É a história de Melquisedeque. E é interessante porque Melquisedeque, ele se fala muito pouco dele no Antigo Testamento. São pouquíssimos versículos que falam sobre essa figura misteriosa chamada Melquisedeque. Isso está contido no livro do Gênesis. Essa descrição, daqui a pouco eu vou dizer qual é a passagem, está contido no livro do Gênesis. Depois ela só é falada, o nome de Melquisedeque só é falado novamente nos Salmos, e depois esse nome só é falado nas epístolas de São Paulo, se eu não me engano, a epístola aos Filipenses. Mas eu tenho certeza que vocês todos já escutaram durante a missa, nas orações eucarísticas, muitas vezes se fala dos dons de Melquisedeque, né? Mas a gente sabe muito pouco sobre ele. Muita gente só conhece de nome e não sabe que história é essa de Melquisedeque. Mas para contar a história de Melquisedeque, antes disso eu tenho que falar sobre um pouco da história de Abraão. Vejam bem, Abraão, ele é de uma cidadezinha, de um local que é chamado, não existe mais hoje, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que há escavações, que a arqueologia já achou essa cidade. É uma cidadezinha chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade, ela atualmente, se ela ainda existisse hoje, ela estaria localizada no sul do Iraque. Se você pegar aqui Israel, né, a Terra Prometida, e você olhar no mapa assim para bem ao norte e ao nordeste, mas bem alto mesmo, então você vai encontrar o sul do Iraque, que é onde estava Ur dos Caldeus. A família de Abraão era de lá. Só que Abraão, quando ainda era pequeno, o pai dele o levou para outra cidade, que era uma cidade chamada Harã, que hoje seria na Turquia, mais ou menos ao sul da Turquia, um pouco ao norte de Israel, ali pela Síria, perto da Síria, da Turquia, ao norte de Israel. Abraão, ele quando recebe a mensagem de Deus, que Deus diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te darei, né? Eu te farei de ti uma grande nação, te darei uma grande descendência. Vocês conhecem toda essa história. Então Abraão, ele sai de Harã, ele sai dessa cidade chamada Harã, e ele inicialmente, ele sai já com 65 anos de idade, segundo as Sagradas Escrituras, e ele se fixa numa cidade, o primeiro lugar que ele chega é numa cidade chamada Siquém, que era dos cananeus. E nesse lugar, Deus diz a ele assim, mostra a ele a terra que Deus daria a ele, né? Como a promessa que Deus fez a Abraão. E logo, como era dos cananeus, Abraão segue em frente, e logo depois, sim, mas aí em Siquém ele construiu um altar para Yahvé, certo? Logo em seguida, Abraão segue ele arma uma tenda entre Betel e Rai, também são outras duas cidades. Essas já estão na terra de Canaã, né? Já são na terra prometida.
E mais à frente ele vai até o deserto do Negueb e ele se fixa ali também. O deserto do Negueb já é mais ao sul de Israel, do que hoje a gente conhece como Israel. Só que houve uma fome nessa época e Abraão quando sai de Harã, né, quando ele escuta Deus e que Deus faz a promessa para ele e mostra a ele a terra que Deus daria a ele e aos descendentes dele, ele sai com Ló, que é o sobrinho dele. Então Abraão, finalmente, quando ele chega em Negueb, né, no deserto de Negueb, que se fixa por ali, logo depois há uma grande fome, e Abraão vai para o Egito. Abraão pega todos os seus bens, que eram poucos, os seus familiares, né, sua tribo, e Abraão vai para o Egito. Mas Sara, que era a esposa de Abraão, era muito bonita. E Abraão ficou com receio de que Sara, quando chegasse no Egito, os egípcios, por Sara ser muito bonita, matassem Abraão e tomassem Sara, né, e matassem Abraão. Então ele combina com Sara para que Sara, quando ele chegasse no Egito, Sara dissesse que era irmã de Abraão e não esposa de Abraão. E assim foi feito. E aí, de fato, quando eles chegam lá, o faraó vê que Sara era muito bonita, leva ela para casa, né? Deixa Abraão se estabelecer lá no Egito, dá rebanho, dá ovelhas, dá bois para Abraão, dá alguns bens para Abraão e para Ló, e eles ficam por ali, mas logo depois Deus castiga o faraó, castiga os egípcios. Ainda não são as pragas, tá? Eu não estou falando aqui das pragas, as pragas acontecem com Moisés, mas com Abraão também houve um castigo de Deus em relação aos egípcios, porque os egípcios quiseram tomar Sara como, o faraó quis tomar Sara como sua esposa. Então o faraó observa esse castigo, percebe que tinha sido por causa desse engano que Abraão tinha feito em relação a eles, né, Abraão e Sara. E aí ele procura Abraão e diz: mas por que você me enganou? Por que você disse a ela disse a mim que ela era sua irmã quando ela era sua esposa? E aí eu fui castigado, pega tuas coisas e volta para a tua terra. E assim Abraão fez. Quando Abraão volta, junto com Ló, seu sobrinho, volta para a terra prometida, volta com muitas coisas. Aí ele já voltou com muitos bens, porque os egípcios, o faraó tinha dado muitas coisas a ele. Então Abraão volta com muitas coisas. E aí quando ele chega no Egito, quando ele volta para a terra santa, né, para a terra prometida, com um rebanho muito grande, junto com o de Ló, aí ele observa com Ló que não daria certo, até porque os pastores lá dos dois começaram a disputar, né? Começaram a disputar território. Aí Abraão conversa com Ló e diz: Ló, olha para vão um alto assim, né? Olha para toda aquela terra e diz: é muita terra para a gente, é possível que a gente se divida, e aí você escolhe para onde você quer ir. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim eles fazem. E aí Ló, eu estou contando toda essa história para falar de Melquisedeque, tá? Tenha um pouquinho de paciência. E aí Ló, ele se estabelece em Sodoma, na cidade de Sodoma, né? Cidade que foi posteriormente destruída. Se estabelece em Sodoma. E aí Abraão continua lá a sua vida, né? Ló também continua a sua vida em Sodoma. E aí houve uma guerra entre 9 reis nessa época. 4 reis se juntaram para disputar com mais 5 reis, dentre esses 5 estava o rei de Sodoma, que era o lugar onde Ló morava. E aí os 4 reis venceram os 5 e tomaram todo o seu território, inclusive Sodoma, e tomaram Ló como recompensa, né, como escravo. Abraão, quando fica sabendo, as pessoas contam a Abraão não era rei de nada, viu? Abraão tinha estabelecido lá em um desses reinados, ele estava estabelecido em um desses reinados, com sua tenda, com o seu povo. Então Abraão, quando sabe que Ló tinha sido preso, olha só a coragem de Abraão. Ele, salvo engano, foram 314 pessoas que Abraão pegou da sua tribo. E aí Abraão pega essas 314 pessoas e à noite ele sai e consegue resgatar Ló. Olha só, 4 reis haviam vencido 5 reis, né? Então você imagina aí 4 reinados vencendo 5 reinados. Então eles estavam num território de 9 reinados. E Abraão, com 314 pessoas, vai lá e resgata Ló. Quando Abraão está voltando, aí é onde entra a figura de Melquisedeque. O rei chamado Melquisedeque, ele encontra Abraão e vem trazer para Abraão a oferta do pão e do vinho. Primeira vez que pão e vinho aparecem nas Sagradas Escrituras
como oferta. E o rei Melquisedeque é o rei de Salém, que os exegetas atribuem a Jerusalém. É o que hoje se chama de Jerusalém. Ele faz essa oferta para Abraão. Vocês vão encontrar essa história que eu contei aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Espero que vocês tenham pego Bíblia. Se vocês não tiverem pego, peguem e anotem isso aí. A história de Melquisedeque você vai encontrar em Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 24. É só aqui que se fala de Melquisedeque, porque depois o Salmo vai falar e depois São Paulo vai falar, quando ele identifica Jesus Cristo, Melquisedeque como uma prefiguração de Jesus Cristo, né? Aquele que trouxe, porque Melquisedeque trouxe a Abraão a oferta do pão e do vinho, e Cristo é aquele que se oferta por nós, né? E sacramentalmente ele transubstancia as espécies do pão e vinho no seu próprio corpo e no seu próprio sangue, né? Então por aqui vocês já dão para perceber, vocês já perceberam como é que a história de Melquisedeque, os dons de Melquisedeque prefiguram a Eucaristia. Então essa é a primeira prefiguração, tá? Primeira prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento, dentro desse roteiro aqui que a gente está falando, certo? A primeira prefiguração é a história de Melquisedeque. A segunda prefiguração é o sacrifício de Abraão, que a Bíblia chama de o sacrifício de Abraão, mas você pode chamar também do sacrifício de Isaac. E sim, eu tenho que dizer a vocês, se vocês acompanharam a live que eu fiz há algumas quintas-feiras atrás, eu não me lembro se foram 3 ou há 15 dias atrás ou há 21 dias atrás, eu não estou lembrado, onde eu falei sobre Eucaristia, fé, esperança e caridade. Eu disse a vocês que a Eucaristia ela tinha uma dimensão sacramental e uma dimensão sacrificial, né? A Eucaristia era sacramento, mas ao mesmo tempo era sacrifício, porque Jesus, ele durante a Santa Ceia, ele deu um caráter sacramental à crucificação dele, que aconteceria horas depois, né? Vocês sabem que a Santa Ceia aconteceu na noite da quinta para a sexta-feira, porque os judeus eles contam os dias a partir do pôr do sol. Então houve o pôr do sol da quinta-feira, já é a sexta-feira. Então ali a Santa Ceia aconteceu ali final de tarde, início da noite da quinta-feira, e Jesus foi crucificado na sexta-feira mesmo, né? Pela manhã, né? Morrendo às 3 horas da tarde. Então quando eu quero falar para vocês que algumas dessas prefigurações vocês vão achar mais parecidas com a crucificação, algumas outras vocês vão achar mais parecidas com a Eucaristia em si, mas vocês não esqueçam que na Eucaristia está contida a dimensão sacrificial e a dimensão sacramental, tá certo? Então o sacrifício de Isaac ele é mais parecido com a crucificação, mas a Eucaristia é a antecipação sacramental do que aconteceria horas depois, né? Que era a crucificação de Cristo. Então vocês vão encontrar o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Gênesis 22. Vou dar um tempinho para vocês, quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, certo? Gênesis 22, dos versículos 1 ao 14. E aí eu vou continuar um pouco a história de Abraão. Abraão permanece, né? Depois que que há esse resgate de Ló, né? Então a história de Abraão continua e depois Deus novamente diz a Abraão que dará a ele uma descendência, que ele olhe para o céu, que a descendência dele será maior do que as estrelas que ele puder contar no céu. Eu não vou me deter muito aqui, porque senão a gente não consegue avançar. Então Abraão ele é o receptor de uma grande promessa de Deus, né? Você será pai das nações, você será pai de vários povos, e você terá uma descendência maior do que as estrelas do céu, que você olha e pode contar. E num determinado momento Abraão ele chega para Deus e diz assim: meu Deus, meu Senhor, eu já estou velho, eu vou morrer daqui a pouco, estou velho, e eu não tenho filhos. O filho com Sara, né? Porque ele já tinha o filho com a escrava, com, se eu não me engano, Agar, que era Ismael. Mas ele não tinha ainda o filho com Sara, o filho do seu próprio casamento, né? Porque Sara era uma mulher estéril. E
vocês que já nos acompanham há muito tempo, acompanham o Padre Jorge há muito tempo, vocês já escutaram dele quando ele disse que isso era uma maldição para o judeu, o fato dele não poder ter filhos, ele não deixar uma descendência. Então Abraão, ele se coloca nessa postura de humildade perante Deus e diz: Deus, meu Senhor, como é que eu terei uma descendência? Como é que a minha descendência será tal como tu dizes, se eu não tenho filho, se minha esposa é estéril? E Deus diz a ele: não, você vai ter um filho com Sara. E Abraão nesse momento até ri, ele cai com a cara na terra e ele ri. E Deus continua e diz a ele que não, que ele vai ter um filho com Sara. Ele diz: não, que Ismael esteja à tua frente. Ele até coloca Ismael como sendo a descendência dele a partir de Ismael. Deus diz: não, Ismael, eu cuidarei de Ismael, mas a tua descendência não será a partir de Ismael, será a partir de Sara. E ela conceberá um filho mesmo na velhice. Ela conceberá. Então vocês podem observar que Isaac, que é o filho de Abraão com Sara, e de fato Sara, ela já tinha acho que 90 anos, ou 80 e poucos anos, ou 90 anos, segundo as escrituras, quando concebeu Isaac. Isaac, ele é filho da carne, claro, ele é filho da carne, mas ele também é filho de uma promessa, porque Sara era estéril. Abraão também já era avançado em idade, Sara era avançada em idade. Então, pelos padrões normais, eles não teriam filhos, não poderiam ter filhos. Então, esse nascimento ocorre por causa de uma promessa de Deus. Então, em determinado momento, Deus, para testar a fé de Abraão, para testar a fidelidade de Abraão, ele pede o sacrifício de Isaac. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês fazerem um paralelo entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus na cruz. Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu próprio filho, mas na hora que Abraão ia cumprir esse sacrifício, ia tornar efetivo esse sacrifício, Deus segurou a mão de Abraão e não deixou Abraão sacrificar o próprio filho. E o que foi que nós fizemos com o Filho de Deus? Quando o Filho de Deus se ofereceu em sacrifício, quando Deus envia o seu próprio Filho para se sacrificar por nós, e quando Jesus mesmo se entrega em sacrifício por nós, o que é que a gente fez? A gente agiu como Deus tinha agido com Abraão. Abraão não deixou ou como Deus tinha agido com Abraão, Deus não deixou que Abraão segurasse e matasse Isaac. Ele segurou a mão de Isaac. E nós? O que foi que nós fizemos com Jesus? Nós gritamos: crucificam. Olha a nossa diferença, nossa imensa diferença em relação ao nosso Deus tão misericordioso. Então, Abraão, esse sacrifício de Isaac também prefigura a crucificação de Cristo e, por consequência, prefigura a dimensão sacramental desse sacrifício, que é a Eucaristia. Então, se vocês perceberem lá no capítulo 22 de Gênesis, versículos 1 a 14, vocês vão ver prefigurada a cruz, vocês vão ver prefigurada a coroa de espinho, vocês vão ver prefigurado o próprio Cristo, porque um cordeiro estava lá depois que Abraão ia sacrificar Isaac, que o anjo diz: não faça isso. Ele olha para trás, aí encontra um cordeiro novo, né? Sem manchas, e aí ele encontra esse cordeiro lá no meio dos espinhos e tal, e aí termina por sacrificar o cordeiro. Então, quem é o verdadeiro cordeiro? Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista, como disse São João Batista quando Jesus se aproximou, quando Jesus deu início à sua vida pública e foi se batizar com João? Diz: eis o Cordeiro do mundo, aquele que tira, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício de Isaac também prefigura a Eucaristia. Então, vocês vão encontrar Gênesis 22, 1 a 14. Depois vocês leem, porque é extenso, e aí eu peço que vocês leiam com mais calma e identifiquem a Eucaristia, tá certo? Identifiquem a Eucaristia. E porque ainda tem o quarto. A terceira prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento é a Páscoa dos Hebreus. E o que é a Páscoa dos Hebreus? Aí agora a gente já pula de Abraão para Moisés. Os hebreus, os israelitas, o povo de Deus, eles estavam escravos no Egito. Eles passaram lá 400 anos em escravidão no Egito. E num determinado momento, Deus chama Moisés na sarça ardente e diz a Moisés que escutou o clamor do seu povo e que iria libertar. Ia libertar o seu povo, ia devolver o seu povo à terra que ele mesmo havia prometido. Aí dá uma série de orientações, uma série de determinações a Moisés, manda que Moisés vá várias vezes ao faraó
e mostrando inclusive muitos sinais, muitos prodígios ao faraó, para ver se amolecia o coração do faraó, e o faraó libertaria o povo de Deus para que voltasse à terra prometida. Mas o faraó nunca, ele balançava, mas no final das contas ele não permitia a libertação do povo de Deus. Então, a última das pragas, aí sim, agora eu falo assim das pragas do Egito, a última das pragas do Egito chama-se a morte dos primogênitos. E aí Deus dá uma determinação a Moisés. E aí diz assim, olha, nesta noite vocês vão encontrar em Êxodo capítulo 12, certo? Êxodo capítulo 12, vamos lá. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler aqui um pedaço. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. E aí Deus dá uma série de determinações, como é que esse cordeiro deveria ser sacrificado, como é que se deveria comer esse cordeiro, de que forma se deveria comer esse cordeiro. E aí ao final ele diz que o sangue desse cordeiro fosse aspergido nas portas dos israelitas, porque naquela noite o anjo do Senhor viria para matar todos os primogênitos, o primogênito, o filho do faraó, né, e todos os primogênitos no Egito. E ele preservaria todas as casas onde estivesse aspergido o sangue do cordeiro imolado. Então essa Páscoa que foi inaugurada aí, né, no momento da saída do povo de Deus do Egito de volta para a terra prometida, essa Páscoa ela continuou como uma tradição, até hoje ela é uma tradição na cultura judaica, na religião judaica, e Jesus mesmo ele quis morrer durante a Páscoa, né, das comemorações da Páscoa judaica. Então a Páscoa, essa Páscoa que significa o êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito, essa Páscoa ela prefigura a paixão de Cristo, ela prefigura a crucificação de Cristo e por consequência ela prefigura também a Eucaristia, que eu vou repetir, ela é a dimensão sacramental do sacrifício que ocorreu poucas horas depois da última ceia, onde Jesus instituiu tanto o sacerdócio como instituiu a Eucaristia. Então, a gente vai ter uma live específica sobre a ceia do Senhor, tá bom? Então, para vocês, vou adiantar para vocês, já para vocês, né, spoiler, né, já para vocês ficarem aí com um gostinho de quero mais, porque vai haver, eu farei uma live específica sobre a ceia do Senhor, mostrando todo o rito da ceia judaica, tudo que aconteceu ali, aliás, na Santa Ceia, tudo que Jesus fez e que seguiu o rito da ceia judaica, e aquilo que ele não fez naquele momento que seguiu. Então é bem interessante esse assunto. E a última das prefigurações que eu queria tratar com vocês aqui essa eu acho linda, que é o chamado maná no deserto. Por quê? Observe que eu estou fazendo, estou tratando das prefigurações em ordem cronológica, né? Comecei com Melquisedeque, fui para o sacrifício de Isaac, Páscoa dos Hebreus, e agora a gente vai para o maná no deserto. E o que é o maná no deserto? Os israelitas, os hebreus, eles passaram 40 anos no deserto. Depois que eles saem do Egito para voltar para a Terra Santa, eles passam 40 anos no deserto. E num determinado momento, e era um povo de cabeça dura, né? Se vocês leiam depois o Gênesis e o Êxodo, vocês vão ver como o povo de Deus é um povo, e até hoje é um povo com a cabeça muito dura. Em determinados momentos eles chegaram para Moisés e foram brigar com Moisés, com Arão, dizendo assim: era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, porque a gente era escravo, mas a gente tinha o que comer, aqui a gente está passando fome e está passando sede. E aí Deus escuta e diz a Moisés, avisa a Moisés que ele sustentará o seu povo durante esse período de êxodo, de volta. Ele sustentará o povo com codornizes e com um maná que ele fará cair do céu. E assim ele faz durante 40 anos, até que o povo entrasse na terra prometida. Da saída do Egito até a entrada na terra prometida, Deus cumpriu a sua promessa, e todos os dias ele fez cair do céu o maná. Todos os dias não, depois eu vou explicar direitinho, mas todos os dias não, porque tinha um dia na semana que não era permitido colher o maná. No dia anterior se colhia em dobro, que era na sexta-feira, se colhia em dobro para que tivesse o maná no sábado, e eles só voltaram a guardar o dia para eles, que era o dia de Deus, né, que era o sétimo dia, o sábado, e que só voltava a colher no domingo, que era
o primeiro dia da semana. Então o maná foi esse alimento que sustentou o povo de Deus, caído do céu, dado por Deus, que sustentou o povo de Deus durante 40 anos no deserto contra a fome. Então o maná era alimento físico mesmo, que Deus dava ao seu povo para sustentá-lo nesse período de peregrinação, de retorno do Egito para a Terra Santa. E é interessante, quando a gente fala de maná, a gente fazer um paralelo com o Evangelho de São João, e que está no capítulo 6 de São João. Eu falei isso já na outra live, mas eu vou falar de novo, que logo depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele sai para outra margem do Mar da Galileia, e as pessoas que viram esse milagre começaram a procurar Jesus, e os discípulos entraram no barco, né? Os 12 entraram no barco, foram para outra margem, as pessoas observaram que Jesus não foi, Jesus foi andando sobre as águas, e que no outro dia de manhã eles encontraram o barco na outra margem, essas pessoas encontraram o barco na outra margem, Jesus também estava lá, e aí eles começam a travar um diálogo com Jesus, e onde a primeira vez no Evangelho de São João, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a verdadeira Eucaristia. E as pessoas, Jesus diz assim, Jesus faz uma exortação e diz: vocês são, claro que ele nos usou essas palavras, eu estou traduzindo para aqui, para a nossa linguagem, para tornar mais acessível, mas vocês são os curiosos, vocês só estão me seguindo, vocês só estão atrás de mim porque vocês querem curas, vocês querem sinais, vocês têm curiosidade, mas vocês não querem verdadeiramente me seguir, vocês não querem verdadeiramente ouvir a minha palavra. E aí eles começam a manter um diálogo com Jesus, e chega num determinado momento que ele diz: mostra o que é que tu fazes, mostra que sinais tu fará no meio de nós, para que nós acreditemos que tu és que tu és o Filho de Deus, que tu és o Messias. Porque Moisés no deserto, nosso pai Yahvé, através de Moisés no deserto, nos alimentou durante 40 anos. E que alimento tu nos dá? Isso logo depois aí Jesus vai dizer: eu sou o verdadeiro pão. Vocês comeram do maná, mas vocês morreram. Por quê? Aí sou eu que estou dizendo por quê? Porque era alimento meramente físico. Aí Jesus: mas eu sou o pão da vida, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Então ele tinha uma pedagogia, ele procurava mostrar às pessoas que é um pouco da pedagogia de Deus nas prefigurações da Eucaristia, porque a prefiguração é uma preparação, é uma abertura de coração. Deus permitia e fez essas prefigurações acontecerem para que as pessoas abrissem o seu coração para o que ocorreria séculos mais tarde. No caso da Eucaristia, para o que ocorreria na vinda, quando Jesus veio ao mundo, quando Deus se encarnou, veio ao mundo, e quando instituiu a Sagrada Eucaristia. Então as pessoas dizem a Jesus isso: o que é que tu fará? Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne terá vida eterna, quem tem parte comigo tem parte com o Pai. E aí vocês conhecem todo esse discurso, que vocês vão encontrar no capítulo 6 de São João capítulo 6, o versículo 32 a 33. 6, 32 a 33. Como é pequenininho, eu vou ler aqui para vocês. Eles disseram assim: que faremos para trabalhar isso é o 28. Que faremos para trabalhar nas obras de Deus? E aí Jesus responde: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E aí os curiosos perguntam: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? E olha que eles tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. E aí Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Claramente ele está fazendo aqui referência à encarnação dele próprio. Aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Encarnação, paixão e morte. Em 2 linhas aqui na Bíblia, Jesus resumiu a sua encarnação, o mistério da sua encarnação e o mistério da sua crucificação. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Lá no 47 ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer.
Eu sou o pão descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E nessa hora muitos se escandalizaram, inclusive muitos discípulos abandonaram ele, porque não entenderam quando ele disse que daria a própria carne. Muitas pessoas se escandalizaram, muitos o abandonaram, muitos dos que o seguiam o abandonaram, até e chegou o ponto dele, conhecendo o coração dos seus discípulos, inclusive os mais próximos, ele perguntou: vocês vão me abandonar também? Essa palavra é muito dura para vocês. E aí São Pedro diz a ele: mas Senhor, a quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então, percebam, recapitulando aqui as 4 prefigurações que tratamos hoje: Melquisedeque, os dons de Melquisedeque a Abraão, o sacrifício de Isaac, a Páscoa dos hebreus e o maná no deserto. Por que é que a gente está falando? Por que é que eu estou falando aqui das prefigurações da Eucaristia? Por que é que eu quis trazer essas 4? Primeiro, porque vocês já devem ter percebido a grandiosidade para o povo hebreu desses 4 fatos. Como eles tratam esses 4 fatos com grandiosidade, com importância. Tanto o sacrifício de Isaac, quanto os dons de Melquisedeque, quanto a Páscoa, que até hoje é celebrada por eles, com um ritual de mais de uma semana, porque tem um ritual aqui que a gente chama da Semana Santa, mas os judeus eles continuam ainda por mais dias esse ritual, que a gente vai tratar quando for falar da ceia do Senhor. E o maná do deserto, tudo isso é grandioso para o povo de Israel, para o judeu de hoje inclusive. Tudo isso é muito grandioso, porque vocês têm que perceber que a religião judaica, a cultura judaica e o Estado de Israel, eles estão todos fundados em um tripé. Há um tripé de sustentação da religião judaica e um tripé de sustentação do próprio Estado de Israel. E que tripé é esse? Primeiro é a descendência de Abraão, a descendência abrâmica, né? Deus fez uma promessa a Abraão: eu te darei uma descendência numerosa, maior do que as estrelas do céu que tu podes contar. Então, o judeu, ele é descendente de Abraão. Nós também somos, mas estou falando especificamente deles aqui, dos judeus. Eles têm muito claro isso na cultura deles. São descendência de Abraão. O segundo pilar, né, desse tripé é o território. Porque o que é que Deus prometeu a Abraão? Prometeu que daria a ele a terra, uma terra, é a chamada terra prometida, né, a terra de Canaã. E o terceiro dos pilares é a lei, né? A lei mosaica, a lei que foi dada por Deus a Moisés. Então, se vocês observarem bem, tanto os dons de Melquisedeque, como o sacrifício de Isaac, como a Páscoa dos hebreus e como o maná do deserto, eles se relacionam com um, com dois ou com todos esses pilares do tripé da cultura judaica. Então, como cultura, e eles têm muito forte essa cultura neles, porque se um desses pilares cai o Estado de Israel, cai não só a religião judaica, como cai até o Estado de Israel. Então isso para eles é muito caro. Esses fatos que prefiguram a Eucaristia, para os judeus, eles são muito importantes e são muito caros. E onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? E aí é o objetivo maior dessa reflexão de hoje. Onde é que eu quero chegar com o raciocínio? É que a grandiosidade da prefiguração, ela também prefigura a grandiosidade daquilo que esses fatos prefiguram, que é a Eucaristia. Então, melhorando o raciocínio, a grandiosidade do que prefigura a Eucaristia, elas também significa a grandiosidade da Eucaristia. Agora, para quem? Para nós, porque o judeu ele não acredita, né? O judeu ele não acredita em Jesus como Filho de Deus, ele não acredita em Jesus como Messias e, consequentemente, ele não acredita na Eucaristia, ele não acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Então, se os judeus, relativamente aos quais esses fatos ocorreram, encaram esses fatos com grandiosidade, com importância até cultural e cultural, por que é que nós não vamos atribuir essa mesma, uma grandiosidade até maior em relação àquilo que elas prefiguram, que é a Eucaristia? Então, eu preciso fazer uma análise, eu como católico, você como católico, nós precisamos fazer uma análise da nossa relação com a Eucaristia, da nossa devoção com a Eucaristia, do respeito que nós temos à Eucaristia. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus.
A gente não pode padecer por desconhecimento da palavra de Deus. Ela está acessível a todos nós. A palavra de Deus está acessível a todos nós. Nós precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer aquilo que no Novo Testamento é prefigurado no Antigo Testamento. É uma cadeia. O Antigo prefigura o Novo realiza o que foi prometido no Antigo. Eu preciso conhecer a história do povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, nós também somos descendentes de Abraão. Agora, Jesus, quando veio entre nós, Deus, quando se encarnou no meio de nós com Jesus Cristo, ele nos mostrou qual é a real dimensão daquilo que está contido no Antigo Testamento. Infelizmente, muitos não alcançaram. O povo da Antiga Aliança não alcançou e continua não alcançando até hoje. Mas nós alcançamos, e graças primeiro, claro, a Jesus, que é a palavra do Pai, Jesus, que é a própria palavra encarnada, e graças também a todos os outros estudiosos, todos os outros doutores, os apóstolos que estudaram e conseguiram especificar, esmiuçar os ensinamentos de Jesus Cristo, claro que sob a inspiração do Espírito Santo. O maior deles na igreja primitiva, na igreja nascente, é São Paulo. Não posso deixar de citar São Paulo. São Paulo, ele dá um salto de qualidade no povo, nos cristãos recém-convertidos, do judaísmo. Ele dá um salto de qualidade porque ele era muito capacitado. São Paulo era muito capacitado e era um judeu zeloso. São Paulo conhecia a religião judaica a fundo. Então São Paulo, mais do que ninguém, compreendeu a mensagem de Jesus Cristo. Jesus escolheu São Paulo por dois motivos. Primeiro, pela capacidade intelectual que aquele homem tinha. E segundo, porque ele tinha as costas muito duras mesmo. Porque só alguém com o temperamento de São Paulo para aguentar tudo que São Paulo aguentou. Então a reflexão de hoje é essa. Nós precisamos dar à Eucaristia uma grandiosidade muito maior do que os judeus deram aos fatos que a prefiguram. Muito maior. E através dessa grandiosidade eu preciso repensar a minha relação com a Sagrada Eucaristia. Esse tempo de quarentena, meus irmãos, eu tenho feito uma reflexão em relação à minha própria vida. Tenho feito uma reflexão sobre a quantidade de vezes que eu me aproximei da Eucaristia, a quantidade de vezes que eu comunguei o corpo e o sangue de Cristo sem estar devidamente preparado, ou numa situação de indignidade, ou não buscando a confissão. Então, para que a gente encerre esse momento fazendo uma pequena oração, eu espero que o Espírito Santo de fato tenha tornado o coração de vocês um terreno fértil para que essa palavra que é dele, essa palavra que foi plantada por ele no coração de vocês, frutifique imediatamente e transformem a minha relação e a relação de vocês com a Sagrada Eucaristia. Que vocês possam a cada dia mais ter amor pela Eucaristia, pela presença real de Cristo na Eucaristia. Que a gente não se comporte como o povo infiel do Antigo Testamento se comportou muitas vezes diante de Deus. O Deus da aliança, o Deus que tem uma aliança só conosco e que não quebra a aliança dele conosco. O Deus que escolhe cada um de nós, o Deus que escolhe a mim e que escolhe a vocês. E o Deus que nos deu um sacramento, ele próprio no sacramento da Eucaristia, como o alimento da nossa vida, como alimento principalmente da nossa alma. O alimento que liberta a nossa alma das amarras deste mundo. Então eu peço ao Espírito Santo, novamente, ele que já fez terra fértil no coração de vocês, ele que já abriu os ouvidos de vocês e os olhos de vocês para essa importância da Sagrada Eucaristia. Eu peço que o Espírito Santo possa ressignificar em todos nós a nossa relação diante do Santíssimo Sacramento do altar. Que nós sejamos verdadeiros adoradores do Jesus Eucarístico. Que nós, quando nos aproximemos de Jesus Eucarístico e quando nós comunguemos Jesus na hóstia sagrada, que verdadeiramente nós nos abramos para esse alimento das nossas almas. Que a gente cresça em santidade, que a gente alcance a salvação, que a gente alcance a santidade, que a gente consiga se libertar das correntes que nos aprisionam às coisas deste mundo, Senhor.
Traz, Senhor, o Teu Espírito Santo, manda o Teu Espírito Santo sobre nós. Manda o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Faz de nós verdadeiros adoradores e Espírito em verdade, Espírito Santo. Virgem Santíssima, Tu que és uma mulher eucarística, Tu que de certa forma na encarnação do Verbo, de certa forma Tu antecipaste aquilo que sacramentalmente aconteceria na Santa Ceia. Tu que és uma mulher eucarística, Mãe Santíssima, que também Tu possas nos ensinar a ter devoção, verdadeira devoção, verdadeiro amor, verdadeiro respeito pela Santíssima e pela Sagrada Eucaristia. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, tenha despertado em vocês aí a vontade de conhecer um pouco mais sobre a Eucaristia. Agora, às 3 horas da tarde, nós teremos o nosso Momento da Misericórdia. Convido novamente vocês às 5 horas da tarde recitar, para vocês puderem, se puderem recitar conosco, comigo e com Carla, o Santo Rosário hoje na intenção especial contra a cultura de morte, contra o aborto, porque eu que sou católico, eu que sou cristão, eu não posso me associar a ideologias de morte na minha vida. Isso é um contra-testemunho que um católico dá, que um cristão dá, de se associar a ideologias nefastas e que promovem a cultura de morte. E não adianta eu estar associado a essa ideologia e dizer, não, mas eu não defendo o aborto, eu defendo isso ou aquilo, mas esse tipo de pensamento aí, não adianta. Porque se você se associa com essas ideologias, você vai se associar com o todo, com tudo que ela defende. Não adianta você dizer que defende A, mas não defende B. Botem na cabeça de vocês, o cristianismo ele não cabe em rótulos. O cristianismo não cabe em rótulos. Você é cristão. Antes de qualquer coisa, você é cristão. E como cristão, você precisa defender a vida. Diga não ao aborto. Às 5 horas, façamos uma grande corrente de oração, pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora contra essa cultura nefasta que mata mais de 50 milhões de crianças por ano no mundo. Dados oficiais. Mais de 50 crianças são assassinadas através de abortos por ano. E de exceção em exceção, o que eles querem é chegar um dia onde o aborto seja livre, seja permitido para todos. Eles gritam por aí, né? Meu corpo, minhas regras. Nada. Não vamos. Isso é conversa. Essa conversa a gente não pode, a gente precisa rejeitar. Vamos rejeitar essa conversa. Nós somos católicos e somos cristãos. A autonomia, a vontade de ser autônomo diante de Deus foi a causa do pecado original em Adão e Eva. E nós não podemos seguir esse caminho de querer a autonomia diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos dependentes de Deus, nós não somos autônomos em relação a Deus. Nós saímos de Deus e para Deus um dia nós voltaremos a depender do que nós fizermos e nós defendermos aqui na terra. Então, meus irmãos, que nosso Senhor possa nos abençoar, continuar abençoando todos vocês nessa tarde de hoje. Sigam o Momento da Misericórdia, sigam o Santo Rosário e teremos missa às 7 horas da noite. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Aconteça o que acontecer, nunca percamos a esperança. Tchau.